Hoje eu vou falar com vocês sobre esse livro aqui, A Biblioteca da Meia-Noite, que é do Matt Haig, não sei se é bem assim que fala. Já vendeu mais de 10 milhões de exemplares. A capa dele brilha aqui e ela também é fluorescente à noite. Então, quando apaga a luz, os livros aqui, esses mais clarinhos, eles continuam brilhando, dá um efeito muito bonito. Aí por dentro ele é assim, tem orelha na capa e tem orelha também na contracapa. Não tem uma letra pequena, tá vendo? Ele é dividido em capítulos. Eu vou contar pra vocês um pouquinho da história. E esse livro, ele conta a história de uma moça, né, já de uns 20 e poucos anos. E ela tá passando por uma fase depressiva, onde ela já perdeu a mãe para uma doença, pro câncer. O irmão está distante dela por motivos de uma separação de bando, pelo menos é o que ela pensa durante toda a história. Também acontece que ela largou um noivado muito perto do casamento. 2 dias para o casamento, ela largou esse noivo e desistiu do casamento. Portanto, ela está numa fase muito difícil, sem amigos por perto, porque a melhor amiga se mudou para a Austrália e ela não foi junto. E ela está se sentindo solitária, passando por momentos muito difíceis. Ao longo da vida dela, e no começo desse livro, vem apresentando pra gente coisas em que ela poderia ter investido para ter uma carreira no futuro. Como, por exemplo, uma banda com o irmão dela, ela poderia ter tido uma carreira na natação, porque ela foi a melhor nadadora, chegou a ganhar prêmios na escola, na cidade, prêmios ali regionais, mas ela desistiu de tudo isso ao longo do tempo. E quando acontece ali um episódio com o bicho de estimação dela, que é um gato, e ele morre na rua e o vizinho vem avisar. Quando ela perde esse animal, parece que ela sente como se ela tivesse perdido a única pessoa que ainda amava ela, o único motivo pelo qual ela ainda vivia, que era viver para cuidar dele. Quando isso acontece, ela sofre um choque muito grande e aí ela decide, né, cometer suicídio. Ela tenta fazer isso tomando os remédios antidepressivos dela. Numa noite, ela faz isso à meia-noite. O livro, né, como o título já diz, A Biblioteca da Meia-Noite, conta quando ela é transportada para esse outro mundo que ela acredita ser real durante tudo que se passa. E ela sempre está nesse mundo à meia-noite, é o horário que essa biblioteca para onde ela é transportada sempre está nessa hora. Algumas pessoas, segundo o que é explicado para elas, por uma velha amiga dela que ela reencontra nessa biblioteca, uma amiga muito querida, e que também já faleceu e, portanto, está lá. Essa amiga conversa com ela, vai explicando para ela o que é essa biblioteca da meia-noite. E no fim ela descobre que ela pode viver vidas que ela gostaria. Mas essa vivência não é só viver por viver esses outros momentos em que ela poderia ter tido sucesso, alegria, ou uma família, ou amigos mais próximos, ou a banda, ou uma carreira na natação. Ela vai vendo que é viver para não se arrepender. Porque ela tem muitos arrependimentos, muitas culpas que ela carrega ao longo da vida, que ela carregou ao longo da vida. Então, quando ela passa por essa biblioteca, é para se reconciliar com ela mesma. É para se auto-perdoar, para tirar essa culpa das costas dela. Quando ela tá lá na biblioteca da meia-noite, a primeira vida que ela resolve tentar viver é uma vida cheia de possibilidades, né? Mas a primeira que ela quer é uma vida com bem, que é o noivo. É a primeira coisa que ela pensa, né? Como teria sido a vida caso ela tivesse continuado o casamento? Quando ela é transportada ao abrir um livro da biblioteca para essa vida com D, infelizmente não é aquilo que ela imaginava. Ao chegar nessa vida, ela se depara inicialmente com um comércio, mas ela vê que
aquele comércio, que a vida que ela tinha como dentro não era o que ela imaginava, não era o amor que ela pensava que seria pelo resto da vida. E aí, quando ela se decepciona com essa possibilidade de vida, ela volta para a biblioteca, onde esse arrependimento de não ter casado some do livro dos arrependimentos, que é um livro que tem todos os arrependimentos na vida dela. E ao longo do livro ela vai vivendo outras vidas, como por exemplo uma vida de sucesso com a banda. E aí ela vê que talvez o sucesso poderia não ser como ela imaginava, ela poderia perder mais pessoas ao longo do caminho, porque é uma vida difícil de se estabilizar emocionalmente. Ela vai percebendo isso. Ela também percebe que uma vida como nadadora profissional talvez não fosse tudo aquilo que ela imaginava, porque necessitaria de muito sacrifício e que talvez ela não estivesse tão disposta quanto ela imaginava fazer esses sacrifícios, porque uma vida de atleta, né, e principalmente uma atleta olímpica, que era o que ela imaginava com essa carreira de nadadora, necessitaria de muitas escolhas difíceis. E quando ela percebe que essas escolhas seriam mais do que ela poderia naquele momento, até mesmo pelas pessoas que ela teria na vida dela, ou que ela não teria, né? Ela novamente retorna para a biblioteca da meia-noite para tentar viver outra possibilidade de vida. Algo que também interessava muito a ela eram as geleiras, e ela tenta imaginar uma vida como glaciologista, que é uma pessoa que estuda as geleiras, as geleiras, e aí ela se transporta para essa vida, e lá acontece muito casos curiosos, mas principalmente um personagem que ela encontra lá, que vive essa mesma situação na biblioteca da meia-noite que ela, e explica a ela algumas coisas que a senhora Elms, bibliotecária, tenta evitar de dizer a ela. Mas, ao mesmo tempo, também não diz porque ela não perguntou determinadas coisas. O livro ele não tem um final, na minha opinião, surpreendente. Esse final que acontece, ele foi imaginado por mim mais ou menos pela metade do livro, eu já imaginava que ele iria acontecer. Mas o que eu mais gostei foi a última vida que ela viveu, eu achei surpreendente o fato de ter sido uma vida com uma família e com um personagem que não apareceu tanto no livro até aquele momento. Então eu imaginava que talvez esse par romântico que ela fosse viver no livro, que geralmente tem, fosse com o Dan, que era o ex-noivo, e não foi. Foi como outro personagem. No final dessa última vida, essa última possibilidade de vida dela, ela passa por uma decisão muito difícil. E ela tem que novamente escolher, né? Viver ou não. E aí a gente vê o desenrolar desse finalzinho aí bem rapidamente, nas últimas 50 páginas do livro. Então, não foi um final surpreendente, porque a gente imagina ao meio do livro mais ou menos já esse final. E ele meio que correu nas últimas 50 páginas para terminar dessa forma. Particularmente eu acho que poderia ter sido um pouco mais surpreendente. Eu gosto de livros mais chamativos, talvez um final que não fosse tão perceptível. Às vezes eu gosto de ser surpreendida, mesmo que seja com algo que não seja aquele final feliz ou romântico que a gente às vezes está acostumado a ver. Bom, mas a minha nota para esse livro de 0 a 5, ela seria uma nota de 4. É um bom livro, uma leitura rápida, dá para ler em uma semana ou menos, depende aí da disponibilidade, né, de tempo. Eu peguei esse livro lá na biblioteca da escola em que eu trabalho. Lá tem muitos livros interessantes, e aí eu vi esse lá, me interessei e falei assim, vou levar para ler e ver o que eu acho. Mas eu esperava um pouco mais, sim. A história não me surpreendeu. Eu gosto de ser surpreendida.